14 países da Organização dos Estados Americanos rejeitam a posse de Maduro. Uma vitória já outorgada pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Que interferência é que um pronunciamento destes, da Organização dos Estados Americanos, podia ter sobre este processo eleitoral que, como já referimos também aqui, já foi até outorgado pela CNE da Venezuela? Sim, esta Organização dos Estados Americanos, já em agosto do ano passado, apresentou um comunicado onde não reconhecia a eleição, o reconhecimento da eleição de Nicolás Maduro pela Corte Constitucional Eleitoral de Venezuela. Em dezembro, aprovou também uma declaração onde condenava a violação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais dos cidadãos de Venezuela que se opõem ao governo de Nicolás Maduro. Aí também houve um outro comunicado do secretariado dessa organização em que, em poucas palavras, também condenava detenções arbitrárias que foram sendo comunicadas naquele país. E agora, enfim, há este comunicado de um número significativo dos Estados dessa organização que não reconhece a legitimidade de Nicolás Maduro. Uma nota, uma nota ligada, por exemplo, ao que está intrínseco a este comunicado. Claro que esses Estados, mesmo de forma individual, já se opuseram ao reconhecimento de Nicolás Maduro, é que esta organização, no seu conjunto, não é de acordo, porque esta organização não é só composta por 14 Estados-membros, ela é composta por 33 Estados-membros. Se desse número, apenas 14 se manifestaram contrários, implicitamente, pode não ser isto, né? Mas implicitamente quer dizer que os outros Estados não concordaram com os comunicados dos 14, né? Não sei se me faço perceber, né? Sim. Ou o comunicado tinha que ser consensual. Estamos aí a falar de 19 ainda a restar. Pois, ou este comunicado tinha que ser consensual de todos os Estados da organização, ou o ideal era que cada um se manifestasse de forma unilateral, contrário a esta reeleição de Nicolás Maduro. Porque fazer só 14, quando a organização tem mais do que isso, é como se os outros todos estivessem ao lado de Nicolás Maduro, né? Quer dizer, não sei se do ponto de vista da lógica estamos a nos comunicar bem. Quer dizer que Nicolás Maduro pode dizer, bem, os 14 não estão comigo, mas a outra metade não disse que é contrária a mim, não é? Ou também pode dizer que o silêncio dos que não se pronunciaram pode ser entendido como sendo anuência do reconhecimento do seu governo, não é? A neutralidade ganha apoio, ganha força de apoio. Exatamente, porque a maioria não contestou, quer dizer que, em silêncio, apoia o governo de Nicolás Maduro. Mesmo ao nível bilateral, não há consenso na América Latina, como no resto da comunidade internacional, sobre se Maduro é ou não é presidente, né? Viu-se em Moçambique, também houve esse problema de manifestações, e que, ao fim e ao cabo, culminaram com o reconhecimento de Daniel Chapo como presidente de Moçambique. Ou seja, também muitas interferências, mas quem somos nós para fazer lições de democracia quando nós não somos democráticos, né? Nós viemos de regimes que não são democráticos, que crescemos neste ambiente, mas muitas interferências também em processos eleitorais alheios cria pulgas atrás da orelha. É como se alguém tivesse preferências sobre quem deve governar dos países. Isto só reforça a ideia da defesa patriótica de certos grupos que são contrários a essas interferências externas. Daí que, enfim, deverá haver uma contenção, ou quase, não direi uma indiferença, mas deverá haver uma outra forma de defender processos democráticos que não seja aquela defesa que é habitual, em que, quando se ganha um, agora sim apoiamos todos, mas quando perde outros, aí já não podemos apoiar. É como se a democracia fosse seletiva, os interesses democráticos no mundo fossem seletivos em função das simpatias, que podem ser de vários tipos, que ditam as agendas de uns sobre os outros. Ou seja, deverá haver qualquer outra forma de promoção das democracias ao nível do mundo, que não seja
a sentida interferência externa, que também, ao fim e ao cabo, acaba por fragilizar as lutas internas, né? Quando as lutas internas pela democracia são vistas como sendo manipuladas a partir de fora, também cria uma reação, quase uma reação instantânea do sistema que se fecha para evitar que essas forças apoiadas a partir de fora cheguem ao poder e que no poder não satisfaçam os interesses nacionais. Mas, enfim, pode ser uma leitura justa ou errada, mas é uma percepção que existe sobre o problema das democracias pelo mundo afora. Em todo caso, enfim, esse não reconhecimento também é legítimo, né? Porque os temas democráticos dos países, mesmo se isso é mais comum nas chamadas novas democracias, parece que precisam de uma certa legitimidade externa para se poderem atuar. Não é? Basta ver, por exemplo, quando você não tem legitimidade internacional, não pode viajar para certos países, né? Podem esses países colocarem sob sanções. Enfim, há esta ideia da legitimidade internacional que é essencial para que um Estado funcione. Mas também há casos em que certos regimes, mesmo não sendo democráticos, por terem essa legitimidade internacional, funcionem, mas naqueles casos, estes regimes não têm apoio popular. No caso da Venezuela, não sabemos se o apoio à oposição é maior se comparado com o apoio a Nicolás Maduro, ou se é o contrário, né? Isso suas atas podiam ter ditado, mas o governo venezuelano não apresentou as atas, pelo menos nós não as chegamos a ver, daí que é difícil perceber se entre os apoiantes da oposição e os apoiantes de Maduro, qual dos dois tem maior número, porque a democracia, ao fim e ao cabo, é o regime das maiorias. Se os que apoiam Maduro é maior, o número é maior do que os que apoiam a oposição, se pode hipotizar que Maduro tenha tido maior apoio. Também o contrário é possível, né? Em todo caso, é uma condenação, é um não reconhecimento. Estes regimes também, estes governos que não reconheceram, são regimes que têm certas afinidades ideológicas que não são muito semelhantes às de regimes socialistas, revolucionários que existem na América Latina. Daí que alguns países que são também de afinidades de Nicolás Maduro não condenaram Nicolás Maduro, né? Daí que fica a ideia de uma legitimidade mutilada, quer dos que apoiam, quer dos que não apoiam o governo de Maduro. Em todo caso, ele de facto é presidente, e esta realidade isso poderá ser mudada pelo povo venezuelano, e quando que isto vai acontecer, bem sua história que sabe. Certo.